Está no ar o Entre Amigos. Bom dia, Alejandro. Olá, muito bom dia a vocês. Bem-vindos ao entretenimento da Band, que está começando agora na tela da sua TV e também no YouTube Band RS. Hoje nossos assuntos serão muito variados, mas principalmente para falar muito de saúde. Vamos falar sobre a prevenção das doenças respiratórias. Está chegando o outono, eu sei que ainda falta, né? Mas está chegando e muitas farmácias, inclusive, estão mandando mensagens para fazer lista da vacina da gripe, né? Quais são as doenças respiratórias que circulam mais nessa temporada de outono e de inverno, né? Qual é a prevenção? Tudo isso nós vamos falar com o Dr. Paulo José Zimmermann Teixeira, que é médico pneumologista da Universidade Federal. E nós vamos ainda falar sobre Alzheimer, né? O cuidado com os idosos que têm Alzheimer, né? A prevenção, como olhar, como de repente, em algum sinal, você perceber que a pessoa está com essa alopatia, né? Então, a Fernanda Araújo Garcia, que é enfermeira e docente, estará falando com a gente sobre esse assunto. Nós vamos também a Garopaba, porque a minha comentarista, a Sinara Amorim, está por lá para falar sobre uma lista de Ano Novo. Você fez lista de Ano Novo já? E você já colocou o que você quer realizar, o que você não quer fazer. Então, a Sinara Amorim vem falar sobre esse e outros assuntos. Também vamos falar com o Jonas, que é um pianista fantástico, estará se apresentando no próximo dia 13, aqui em Porto Alegre, no Teatro Unicinos. E quem gosta de piano, né, é um momento muito bom, né? E ainda nós vamos estar com a Juliana. A Juliana vem falar sobre um assunto muito importante, né, que é colágeno, né? Colágeno. Muita gente hoje está usando assim, whey, colágeno, coisa e tal, mas ninguém melhor do que uma pessoa especializada como ela para falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre o FIMEC, a grande feira também de máquinas e componentes que vai acontecer na próxima semana em Novo Hamburgo e vai trazer milhares de estrangeiros para o Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais na sua agenda positiva do Entre Amigos, que está começando a partir de agora na tela da Band. Bom dia para você que está chegando agora na tela da Band. E hoje, né, para quem está em Porto Alegre, tem Carnaval no Porto Seco, né, com toda uma ambientação fantástica, né, do Carnaval, né, e o Porto Seco está totalmente preparado para receber na segunda noite, que começou ontem, sexta-feira. Dr. Paulo Zimmermann Teixeira, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, né? Eu que agradeço. A gente está falando de Carnaval, que está acontecendo agora, mas logo depois de Carnaval, já a gente se prepara para a chegada do inverno. E claro que me parece, né, se não me engano, que dia 20 de março inicia o outono, né? Nós estamos longe ainda, tá? Mas, por exemplo, a vacina da gripe, se eu tomar hoje, quantos dias ela demora para fazer efeito no meu corpo? Excelente pergunta. Leva em torno de 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. 15 dias. Então, muitas vezes a pessoa se vacina, acaba se gripando nesse período e acha que a vacina não funcionou. Na verdade, ela não teve tempo ainda de formar os anticorpos, que levam em torno de 2 semanas. Todas as pessoas podem tomar... Todas as pessoas podem tomar a vacina da gripe. Antigamente se dizia, tá, que o vírus era vivo e podia contaminar uma pessoa que já estivesse com algum vírus no corpo, né? Isso é fake news? Tem 2 tipos de vacina para gripe. A vacina com vírus vivo atenuado é um spray nasal que a gente não tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Então, essa tem um potencial, sim, de induzir sintomas.
A vacina que se usa no Brasil é a vacina com vírus morto. E que é aquela que se dá tanto no SUS Exatamente como na rede particular. Exatamente. Então, essa vacina com vírus morto, ela não tem potencial de induzir os quadros gripais leves como a vacina com vírus vivo tem, mas essa de vírus vivo não se usa no Brasil, porque ela é spray nasal. Então, quem for se vacinar pode ficar bem tranquilo. E é bem importante esse período, porque assim isso vai gerando muito mito de que me vacinei, peguei um gripão tremendo, Sim. fiquei muito ruim. Mas ela precisa desse Precisa tempo. de 2 semanas para fazer efeito, para gerar os anticorpos, para daí sim poder... Por isso que é tão importante, né? E eu trouxe esse assunto agora, num período que a gente está em carnaval aqui em Porto Alegre. Por quê? Porque eu estou numa faixa também que é importante salientar que as consequências de uma gripe para uma certa idade, seja baixa ou alta, né, ela pode ter consequências maiores do que para um jovem de 30 anos, talvez. Né? Certamente, por isso que a vacina é importante, porque a vacina reduz a mortalidade por pneumonia numa sequência de gripe ao redor de 50%. Então, do ponto de vista de saúde pública, é um impacto importante. E quais são as 2 faixas etárias mais comprometidas que depois de gripe têm risco maior de pneumonia? Crianças com menos de 5 anos e adultos com mais de 60 anos. Então, hoje a gente tem um envelhecimento da população, as pessoas estão vivendo muito mais, estão tratando mais as suas doenças crônicas. Consequentemente, elas estão mais suscetíveis a infecções virais que acontecem a partir do outono e no inverno. Lembrando que a vacina da gripe, porque muita gente fala mal do SUS, né? Mas talvez por não conhecer outros países, né? O SUS, claro que tem deficiências, como também tem deficiências em outras coisas particulares, né? Mas ter vacina para todos os idosos, já a partir de abril, me parece que ou março, né? É uma das melhores coisas que possam acontecer, notícias que às vezes não se dá importância como se possa ter, né? Se a gente for fazer uma análise do que realmente mudou a qualidade de vida e aumentou a sobrevida das pessoas, em toda a evolução da medicina, as vacinas foram as coisas mais importantes desenvolvidas pela ciência. Infelizmente, a gente vive esse momento de fake news e de confusões. É sempre importante a gente lembrar que a tecnologia avança, o que antes se levava 20 anos para se fazer, hoje se faz em 5 e amanhã vai se fazer em 1. Foi assim que se encontrou a vacina da Covid. Exatamente. Então, hoje nós temos a vacina da gripe para evitar infecções pelo vírus da influenza. A gente tem a vacina do vírus sincicial respiratório, que é aquele vírus que dava as bronquiolites nas crianças. E que, às vezes, o que acontece? O vovô, a vovó diz assim, pô, mas eu me vacinei para gripe e peguei uma gripe do meu neto. Às vezes isso é sincicial respiratório. E antes não tinha vacina, agora tem. Agora tem. Então hoje a gente recomenda que todo mundo que tem envolvimento com crianças, que se vacinem para sincicial respiratório. Um outro aspecto importante e esquecido, coqueluche dá em adulto. Coqueluche? Coqueluche dá em adulto. E a gente vê, às vezes, as pessoas que têm doenças crônicas, tipo asma, tipo enfisema, bronquite crônica, ficam tossindo um tempão. Coqueluche, o que é? A coqueluche é uma infecção respiratória por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. E dá muita tosse. E que dá muita tosse. E tem vacina para isso. Então, hoje a gente recomenda que os nossos pacientes adultos que tenham doença crônica, tipo asma, enfisema, bronquite crônica, façam também a vacina da coqueluche. Então, hoje tem um calendário vacinal recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunização, que é a vacina da gripe, a vacina do vírus sincicial respiratório, a vacina da coqueluche para adultos. E uma vacina importantíssima, a da pneumonia.
Vacina para pneumonia? Claro, também, nós temos a vacina para pneumonia pneumocócica, que é a bactéria mais frequente. E hoje a gente consegue e vacina os pacientes, reduzindo muito o risco de ocorrência dessas pneumonias. Principalmente para pessoas acima de 60 anos? Principalmente para pessoas acima de 60 anos, que têm doenças crônicas, né? Então, assim... Que doenças crônicas? Asma, enfisema, diabetes, insuficiência cardíaca, doenças reumatológicas, principalmente pessoas imunossuprimidas que usam medicação, né, para, por exemplo, para doença reumática, transplantados. Todo esse grupo, hoje, a gente consegue aumentar a proteção e tem vacina. A gente só tem que cuidar, porque tem algumas vacinas que é vírus vivo, que daí, em quem é imunossuprimido, a gente não recomenda. Eu me lembro que, quando eu fui no SUS uma vez, eu passei por um médico antes, que eu levei a receita do meu médico, né? Mas eu passei por não sei se uma enfermeira, uma pessoa que principalmente perguntou algumas coisas, né? No SUS, existe alguma triagem para a gente poder se vacinar no SUS? Sim, no SUS, a vacina da gripe nas campanhas, ela é liberada. É só chegar da gripe, né? Nos grupos de risco. Então, profissionais de saúde, pessoas que têm doença crônica, pessoas com mais de 60 anos, Sim, chegam e se vacinam no período de vacinação. A vacina da pneumonia que tem no SUS precisa de receita médica. Por quê? Porque tem algumas situações que daí o profissional que está lá, claro, fica impedido de fazer. Então, ele pede uma receita da indicação da vacina para pneumonia. Agora, doutor, nós estamos agora também com uma notícia muito triste, que o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que é uma das referências em medicina, está com a superlotação da sua emergência 300% acima, né? E nós estamos num período de calor, né? Que normalmente a gente ouvia esse tipo de notícia, principalmente na chegada dos primeiros frios, né? Isso quer dizer que, quando chegar o frio, nós vamos ter uma superlotação também dessas emergências, não só do Hospital das Clínicas, como dos outros hospitais? Certamente. Todo ano acontece isso. E um dos aspectos bem importantes é a falta de educação da população. Por que isso? Claro que nos períodos de inverno aumentam a ocorrência das doenças respiratórias. As pessoas buscam as emergências para terem os seus atendimentos. A emergência é um local de busca de atendimento quando a pessoa realmente está com uma situação grave, que ela corre um risco maior. Do contrário, a orientação é que elas procurem as UPAs, as UBSs para serem atendidas. Mas fica no imaginário da população aquela ideia, eu vou lá na emergência porque daí eu já faço os exames, já resolvo tudo lá e já fico pronto. O problema, doutor, que eu também penso do outro lado, né? Eu que cuidei da minha mãe, né, a vida toda, eu sempre queria o melhor, né? Claro. E o Hospital das Clínicas, por ser essa referência, a gente quer aumentar a régua, né? Quem tem filho também, então, mas por outro lado, tá? Eu estou lhe trazendo para prevenção. O que a gente pode fazer em casa para melhorar? Por exemplo, tá? Eu sempre digo para o meu filho assim, vamos melhorar a ventilação do apartamento. Ótimo. Né? Então, assim, sabe que adolescente adora tudo fechado, né? Janela fechada, vidro fechado, né? Ar-condicionado, coisa e tal. Eu, pelo contrário, sempre digo, vamos arejar, vamos, né? Quais são as dicas que nós podemos também, dentro de casa, usar para prevenir essas doenças respiratórias? Muito bem, então a primeira coisa é assim, a pessoa tem alguma doença crônica, se tem, tratar. É asmático, está tratado, tem rinite alérgica, está tratada a rinite, tem diabetes, está equilibrado o diabetes. Todas as doenças crônicas bem equilibradas são fundamentais para evitar. A segunda coisa é ter um bom padrão alimentar, né? Terceira coisa... O que é um bom padrão alimentar? Um bom padrão alimentar significa, assim, ele come vegetais, frutas, está
bem nutrido. Uma alimentação Isso, equilibrada. equilibrado, está bem nutrido, porque às vezes a gente pega pessoas mais velhas, o que vai acontecendo com o idoso? É muito mais fácil, eles comem muito carboidrato, então eles estão gordinhos e desnutridos, sarcopênicos. E principalmente assim, eu não sei porquê, mas eu acho que eu fiquei com menos fome também, né, do que eu noto. Que tinha antes. Acho que com a minha idade agora, eu estou com menos fome também do que antigamente. Então, eu sempre gostei de equilíbrio, né? O equilíbrio é importante. Arejar a casa é fundamental. Arejar a casa é fundamental. Principalmente no inverno, porque o que acontece? A gente se fecha mais. Por que as infecções respiratórias são mais frequentes nos invernos? Porque as pessoas estão mais confinadas, mais fechadas por causa do frio, né? Então, esses são cuidados importantes. Fazer as vacinas, né, é uma maneira de reduzir o risco. E ainda ficando em casa, né? A gente lembra muito do ácaro, das coisas, né? Toda essa roupa de cama, principalmente, que a gente dorme, né? E fica em contato com 8 ou mais horas, né? Sempre também tem que respirar essa roupa, né? Sim, certamente. Roupa, estou dizendo, cobertor, né? Tudo que pegar sol, exatamente, né? Exatamente. Ou pelo menos um ar, né? Então, essas coisas... E tem um aspecto importante, claro, que foge um pouco do assunto, mas assim, a casa da gente, ela precisa ser bem arejada, a gente precisa cuidar para ver se não tem mofo, resolver essas questões, porque isso tem um potencial de trazer doença respiratória muito grande. Isso, se eu fosse ali onde eu moro, ali perto do Morro Santana, né? Tem muita umidade ali. Então isso é bem importante cuidar. Ar-condicionado é importante, cuidar do ar-condicionado do carro, né? Trocar o filtro do ar-condicionado do carro com frequência. A gente esquece, mas às vezes dentro do carro da gente, com o vidro fechado, a gente está num ambiente mais poluído às vezes do que na rua. Por isso que é importante... Eu vou lhe fazer uma pergunta agora que todo mundo às vezes fala e eu ouço e digo... Qual será a resposta? Porque a pessoa diz assim, eu saio do frio, do gelo, do carro e saio para a rua, calor e esse choque térmico. Isso tem a ver, não? Tem a ver. Isso tem estudos feitos com câmaras frias e fazendo a pessoa entrar e sair com mudança brusca de temperatura. A gente tem, recobrindo todo o sistema respiratório, umas células que têm uns cílios, e esses cílios fazem o batimento para nos proteger. E quando faz essa mudança brusca de temperatura, às vezes esse cílio paralisa e aí facilita as infecções respiratórias. Uma outra coisa muito importante que as pessoas não valorizam, o nariz obstruído, todo mundo começa a respirar pela boca, o nariz está entupido, acostuma. É fundamental a gente respirar pelo nariz, fazer o aquecimento e a filtragem do ar. Então, são aspectos bem importantes que a gente tem que cuidar. Esclarecemos todas essas coisas para prevenir, né? Nós estamos há poucos dias da chegada do outono, né? Ainda estamos nesse calor, mas sabendo que tudo que ele falou demora para acontecer, né? Então, é bom se programar para você, com sua família, né? E verificar quem mais precisa também dessa vacina da gripe, né? O SUS, né, que é um dos grandes patrimônios desse país, né, tem a vacina da gripe para pessoas acima de 60 anos, liberada a partir de uma data que o jornalismo aqui da Band vai passar, né? Mas eu sempre digo, o investimento também é na saúde. Então, de repente, nas farmácias, a gente pode tomar essa vacina, né? Com outras idades, coisa e tal, se prevenir, porque o inverno, se o inverno foi rigoroso agora, né, com neve nunca vista em Nova York, isso pode trazer uma consequência na próxima estação de inverno para cá. Eu não trabalho com isso, tá? Mas sempre eu olho assim, se acontece lá no hemisfério norte, né, pode acontecer no hemisfério sul depois na próxima, né, porque a meteorologia está meio louca, né, com tudo que está acontecendo, né. Dr. Paulo, foi uma excelente entrevista.
Muito obrigado. Foi uma verdadeira consulta. Espero que tenha ajudado os telespectadores da Band. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Sucesso no seu trabalho, então. Muito obrigado. E vamos tomar Tchau, tchau. vacina. Vamos lá? Então, exatamente. E você pode acompanhar toda a coleção Visano em todas as melhores lojas. A Visano recentemente participou da maior feira de calçados do mundo, na Mican, né, em Milão, e fez grande sucesso, né, assim como todas as marcas da calça do Beira-Rio. Você não precisa ir para a Europa, você não precisa ir para um dos 660 países onde a Visano é sucesso. Aqui no Brasil, nas melhores lojas, tem toda uma coleção totalmente renovada esperando por você. Não deixa de conferir. A FIMEC é o ponto de encontro onde a indústria coreiro-calçadista projeta o futuro. Em 2026, de 3 a 5 de março, em Novo Hamburgo, a cidade recebe a maior feira do setor na América Latina, conectando indústria, inovação e sustentabilidade em um só lugar. Serão mais de 400 expositores ocupando todos os pavilhões da FENAC, com lançamentos em tecnologia, máquinas, componentes, produtos químicos e soluções que movimentam toda a cadeia produtiva de calçados e curtumes. Durante 3 dias, profissionais do Brasil e de dezenas de países acompanharão a produção de calçados em tempo real, conteúdo técnico qualificado e tendências que impulsionam a competitividade do setor no cenário global. A FIMEC é onde decisões são tomadas, conexões são criadas e negócios acontecem. Com destaque para a Fábrica Conceito, o Fórum 6CB de Sustentabilidade e o Prêmio Lançamento FIMEC, e ainda muitas iniciativas que aproximam compradores e fornecedores. FIMEC 2026, onde a indústria e você dão o próximo passo. Credenciamento gratuito em fimec.com.br. E agora o nosso assunto é fevereiro roxo, né? Eu sei que terminou fevereiro, mas sempre é interessante também falar sobre essa doença que assusta muita gente, Alzheimer. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com a Fernanda Araújo Garcia, que é enfermeira e docente. Bem-vinda, bom dia. Bom dia. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Assusta muita gente essa palavra Alzheimer, né? O que é o Alzheimer? O Alzheimer, ele é uma demência, né? Ele é uma doença que infelizmente não tem cura. Então, ela é provocada pelo acúmulo de algumas substâncias no cérebro que fazem com que a pessoa acabe perdendo a sua memória mais recente no início. E, posteriormente, também aquela memória mais antiga. Ou seja, e ela acomete pessoas a partir de que idade? Normalmente, a partir dos 60 anos. Mas, ultimamente, a ciência já tem percebido casos com uma pessoa mais jovem, assim. Agora, quais são os primeiros sintomas que a gente pode, quando tiver uma pessoa acima dessa idade, e pode observar? Porque, para quem teve uma pessoa, né, em casa com algum tipo de demência, a observação eu sempre vi que é importante, porque a família é importante nesse processo de passar para o profissional, né, talvez alguns detalhes que na consulta, que são de alguns minutos, né, não possa acontecer, e aí o profissional não tem como diagnosticar aquilo que não vê, né? Sim. É bem importante, assim, o relato dos familiares com relação ao comportamento, então, desse paciente. Isso corrobora bastante, auxilia bastante no diagnóstico, né? Essa perda
inicia normalmente com uma perda de memória recente. Ou né? seja, agora, por exemplo, eu estou tomando um copo d'água. Sim. Daqui a pouco eu vou me esquecer que eu tomei esse copo d'água. Exatamente. E o que difere normalmente do envelhecimento, né, normal para o Alzheimer é justamente isso. É aquele aquele esquecimento que atrapalha as atividades diárias, né? Então, eu falei alguma coisa, contei alguma coisa e na sequência conto de novo, né? Então, isso, na verdade, é o que incapacita mesmo. Na verdade, é aquele esquecimento que incapacita a atividade diária. É claro que isso aqui não é um programa de saúde, tá? Mas a gente está aproveitando a sua audiência para esclarecer certas coisas. Eu quero contar uma parte da minha vida, né? Porque durante um tempo eu tive que levar a minha mãe para uma casa de outras senhoras ali, né? Perto do presídio Pelletier, mas freiras de Novo Hamburgo que cuidavam dela. E eu sentava à mesa, né? Que eram 4 senhoras, né? E eu dava na boca para minha mãe, coisa e tal. E tinha uma senhora que se recusava a comer. Então eu comecei a dar na boca, coisa e tal. O filho chegou, sei lá, 5 minutos depois, e ela disse assim, que eu não tinha comido nada. Então ele olhou para mim, claro que ele, né, certificou comigo. Aí eu pensei, digo assim, já pensou se ele acha que de repente uma atendente não deu a comida e ela acabou de comer um pratão, né? Sim. Então, esse tipo de coisa é normal quando uma pessoa está com Alzheimer? Exato, isso é bem esperado, na verdade, para um quadro de Alzheimer, né? Fora isso, é importante lembrar que a pessoa, junto do esquecimento, ela pode ter alguma alteração de comportamento, pode ficar assim um pouco mais irritadiço, começar a pegar objetos trocados, não reconhecer o objeto, né? Por não reconhecer o objeto, acaba guardando num lugar, né, que não lembra, obviamente, e aí depois fica achando que alguém, sei lá, roubou ou alguém escondeu, né? Enfim, mas esses comportamentos são normalmente os mais clássicos, assim, de início de Alzheimer, né? Então, Fernanda, é muito importante, né, para a gente esclarecer para quem está vivendo, talvez, esse momento, esclarecer essas situações que vão complicar um pouco o convívio pelo acusar a pessoa de que faltou tal coisa, que não comeu, que não sei o quê. Sim. E que isso, infelizmente, é um processo derivado da demência do Alzheimer, né? Exato, é isso? Exato. E é por isso que a gente sempre recomenda que é importante, o cuidador, ele também precisa de cuidado, né? Ele precisa buscar apoio, ele precisa buscar informação, buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Existem cursos para colocar as pessoas preparadas para esse mundo? Isso, existem inclusive associações também, que de fácil acesso, a gente consegue, né, o contato pela internet, e são associações voltadas justamente para auxiliar ali não só o paciente, mas os familiares, né, para fortificar essa rede de apoio. Você aconselharia que quando uma pessoa estivesse já, né, nesse processo, a família cuidasse desse processo ou então contratassem uma cuidadora para cuidar disso? Digo pelo seguinte, tá? Durante muito tempo eu quis lidar com tudo isso e me senti incapaz. Sim. Né? Por quê? Porque também os custos de uma pessoa com Alzheimer são elevados. Exato. Então você tem que ir atrás, né, desse dinheiro. E o dia tem 24 horas, né? Então você cuidar, alimentar, né, e tratar e trabalhar. O que você aconselha? Na verdade, é muito Depende singular. a cada um. Isso, exato. Então, se a família tem a condição, né, de colocar um profissional qualificado, né, para poder cuidar desse idoso, ou se daqui a pouco não tem essa condição financeira, o importante sempre que a gente recomenda é que todo o familiar, todo cuidador, porque a gente chama o familiar de cuidador também, né? Então, todo cuidador, que ele
tenha precaução de buscar sempre informação, porque quanto mais informado da doença tu estiver, melhor tu consegue cuidar do teu familiar, Até né? por causa desse tipo de confusão que vai acontecer com informações que possam levar à dúvida, se deu comida, se não deu, Exato, né? porque a gente está falando de emoções, né? Então a gente entra no campo das emoções. Então não são só as emoções do paciente, mas são as emoções de quem cuida também, né? Então é bem importante informação sobre como funciona a doença, quais são os possíveis sinais e sintomas, para que o familiar ele possa se munir, né? De, enfim, situações que ele possa conseguir driblar essas... Hoje Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estão preparados para atender toda essa quantidade de pessoas que estão ou vão ter Alzheimer? O SUS hoje ele dispõe de uma rede de uma atenção para pessoas com demência, em específico também as com demência de Alzheimer, mas acredito que ainda seja necessário um reforço maior, porque a gente tem uma população envelhecendo mais, né? O perfil da nossa população mudou. Então, se a gente envelhece mais, consequentemente, essas doenças que normalmente se apresentam na velhice, elas têm a tendência a se apresentar em maior quantidade também. Tu sabes que há um tempo atrás eu dizia que eu queria escrever muito a punho, fazer letras cruzadas para deixar longe o alemão, né? E o alemão, Sim. porque a palavra Alzheimer, ela machuca, né? Muito, Exato. né? O sentimento de cada um, né? Principalmente porque atinge justamente nossos pais, né? Pessoas mais queridas da família, né? Mais frágeis também, né? Então, tem algum tipo de exercício que a gente possa fazer, ou aquilo que eu falei de palavras cruzadas, ou escrever, ou ter uma vida mais social, possa ajudar? Tudo aquilo que faça aquela ativação do cérebro, né? Então, seja a palavra cruzada, ou sejam outros jogos que estimulem o penso, na verdade. Então, é isso que a gente sempre indica. A vida social. Isso, exato, para que a pessoa possa se inteirar, para que a pessoa não se esconda, né? Então, para que a pessoa, longe das telas também, dos celulares também, porque hoje a gente tem bastante idoso utilizando muitos celulares. Então, para que ele possa interagir com as pessoas, para que ele possa fazer, então, esses exercícios que estimulam, então, um raciocínio, né? Para isso, uma atividade física dentro, quando possível, E né? muito necessária para as pessoas acima de 60 anos, né? Extremamente importante. A gente precisa dos músculos ativos. É verdade. Eu queria muito que você voltasse na próxima oportunidade para dizer que descobriram, né, uma vacina que Exato. pudesse curar, né, o Alzheimer ou parar esse Alzheimer, né? Quem sabe um dia você vem aqui e a gente dá essa boa notícia. Por enquanto, vamos prevenir, cuidar, né? E principalmente, né, Fernanda, cuidar da saúde das pessoas que rodeiam essa pessoa, né? Porque o Alzheimer, ela também adoece as pessoas em volta, né? O seio familiar, na verdade, adoece porque tu te percebe numa condição de estar sendo esquecido, né? Então, isso faz com que tu te sinta muito triste, né? Sim. Então, já não tu não te enxerga mais nos olhos da outra pessoa. Porque o Alzheimer não é uma doença psiquiátrica, né? Não é uma doença psiquiátrica. Mas os outros ficam com problema psiquiátrico, né? Em virtude do Em problema. virtude, né? Isso, em virtude das emoções, né? Do trato com as emoções. É verdade. E eu acho que o cuidado humanizado, na verdade, a gente precisa muito do cuidado humanizado. Cuidado humanizado, ou seja, não centrado na doença, né? A gente tem que enxergar o outro não como uma doença, como um ser humano. Você é docente, né? Você Isso, exato. trabalha com isso, né? Mas você já teve alguma pessoa no seu âmbito familiar? Sim, meu pai. Seu pai. Isso, ele já faleceu. Como foi lidar com isso? Exatamente essa sensação de estar conversando com uma pessoa que está esquecendo de ti. Então... Várias vezes ele perguntava quem era você? Isso, ou perguntava quem eu era, ou então atribuía outro nome. E como você se sentia?
justamente sendo esquecida, né? Mas ao mesmo tempo tinha que respirar fundo, porque eu sabia que eu precisava, porque ele podia me esquecer, mas eu tinha certeza que ele não esquecia do carinho. E essa experiência própria lhe ajudou para construir a profissão e todas as palavras que você possa passar para os seus alunos, né? Com certeza, vivendo literalmente na pele, né? Que a pior coisa é sentir na pele, né? Exato. Essa questão, né? Então, eu quero agradecer que você tenha vindo aos estúdios da Band para falar sobre esse assunto que não é do entretenimento, mas que sim a gente tem que tocar nesse assunto, né? Principalmente porque pode, de repente, facilitar a vida de muita gente que esteja nos ouvindo em qualquer ponto do Rio Grande do Sul e que possa estar passando por esse momento. Então... E que não está sozinho, né, Alejandro? Que não está sozinho, que conte sempre né, com uma rede de apoio, que busque sempre fortalecer o seio familiar. Eu estou louco para pedir seu Instagram, porque de repente se alguém quiser consultar alguma coisa, sim, eu não sei se eu devo. Pode, claro, fica à vontade. Posso dar? Pode. Fê_Araújo Garcia. Está aparecendo aqui no seu vídeo, porque é muito necessário, né? Porque se a gente, né, Juliana, puder resolver a vida e ajudar uma pessoa, muita gente fica desesperada, né? Então, aquilo que eu dizia para o doutor, né? Todo mundo vai para o Hospital das Clínicas, né? Para uma doença tal, coisa tal, mas a gente fica desesperado, às vezes, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos filhos, né? Exato. E que é o melhor, né? Então, graças a Deus, nós temos lugares, né, que tratam muito bem. Nós temos algum hospital de referência em Alzheimer no Rio Grande do Sul? No momento que eu desconheço. Ou todos eles tratam? Na verdade, todos eles tratam, né? Então, se tu tem ali a rede de apoio com o neurologista, o psiquiatra também, né? E o próprio geriatra, todos eles têm essa expertise para poder acompanhar o paciente. O SUS dá esse tratamento? Sim. Muito bem, então. Muito bem, obrigado, tá, por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Aos estúdios da Band. Obrigado. Espero poder contribuir. Contribuiu muito. Muito obrigado. Até a próxima vez. Tá Até. bom? Obrigada. Lembra que tem que trazer a boa notícia da cura da doença do Alzheimer, quem sabe um dia. Né? Certo. Então tá, nós vamos agora à mensagem da Dr. Clean. Bastou o sol raiar, que o gaúcho vai pro mar. Fique tranquilo numa boa, a Dr. Clean vai te cuidar. Dos vales à capital, serra ao litoral, da orla à redenção. Viva bem o teu verão, é Tramandá, Xangri-Lá, Cidreira ou Capão, no Cassino ou Rio Grande. Viva bem o teu verão, é Tramandá, Xangri-Lá, Cidreira ou Capão, no Cassino ou Rio Grande. Viva bem o teu verão. Dr. Clean, planos de saúde. Viu só? Verão combina com movimento, com aproveitar cada momento e também com cuidar da saúde. A Dr. Clean está junto com você nesta estação. É mais praticidade, mais acesso e mais tranquilidade para você curtir o verão com quem realmente importa: saúde e bem-estar. Simule seu plano de saúde em drclean.com.br e vem para cá. Dr. Clean Plano de Saúde. E agora nós voltamos aqui no Entre Amigos para falar com o Jefferson Ferstenal, porque tem novidade. Já chegou a Sorrento 2026. Fala, Jefferson. Meu amigo Alejandro Malo, olha só o que chegou aqui na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113. Depois de ficar quase 5 anos fora do Brasil, a Sorrento voltou, o retorno da Sorrento. O nosso SUV maior, mais icônico da marca Kia aqui no Brasil, agora numa versão 4x4 integral, tração nas 4 rodas, com uma motorização
turbo diesel, um motor 2.2 de 194 CVs, mas o que importa mais nesse carro é o conforto, é tudo que tu tem dentro desse carro, Alejandro. Além do espaço, que pode ser de porta-malas ou dos 7 lugares, e mesmo com 7 lugares tu tem espaço para bagagem, o que vale é o que tem aqui no conjunto, é a integração entre o digital com o automóvel, o teu celular com o automóvel, toda a conexão que tu tem nesse painel, o requinte da marca Kia, os 5 anos de garantia da marca Kia e o luxo da Sorrento, com todo o conforto para te andar na estrada ou no fora de estrada. Por isso que ela é diesel com uma autonomia muito maior. Vem aqui na Sam Motors, Alejandro. Vem olhar a Sorrento nova, vem tomar o cappuccino da Sam Motors e vamos fazer negócio. Kia. Movement that inspires. E você pode fazer um test drive, claro, né? Não só da Sorrento, como também de toda a linha da Kia. Na Kia Sam Motors, na Ipiranga 8113, lá no final da Ipiranga, mas você pode fazer um contato também com a equipe e marcar um agendamento. Se você é do interior, não deve deixar de vir para cá, porque você vai ser muito bem atendido. Se você tiver um carro usado de qualquer marca, vai ser muito bem avaliado, né, pela equipe do Jefferson Fersenal para comprar um Kia ou então um seminovo. A Kia Sam Motors é meu patrocinador que eu gosto muito. E agora nós vamos falar com a Sinara. A Sinara Amorim está lá em Garopaba porque ela tem uma lista de ano novo. Vocês já fizeram lista dos desafios para 2026? Olá, Sinara. Bom dia, Alejandro. Bom dia a todos os participantes do programa Entre Amigos. E eu trago uma pergunta aqui, Alejandro. Fizeram a lista da virada, aquela lista quilométrica cheia de promessas para o ano novo? Pois é, todo começo de ano é igual. A gente faz listas enormes, metas ousadas, promessas infinitas. Vou emagrecer, vou aprender inglês, vou para academia, enfim. Mas poucas semanas depois vem a frustração, a gente até esquece. A gente começa janeiro acreditando, agora vai, vou mudar tudo, vou ser outra pessoa. Mas a verdade é que essas listas quilométricas, elas não motivam, elas paralisam. Quando a meta é grande demais, distante demais da realidade, o cérebro não entende como um desafio, ele entende como uma ameaça. E aí surgem as procrastinações, o cansaço e até a desistência. Não porque a gente é incapaz, mas porque o método não respeita como funciona o nosso cérebro. Pesquisas de psicologia comportamental mostram que não é a falta de força de vontade, é o excesso de expectativa. Existe algo chamado de fadiga da decisão. Quanto mais mudança a gente tenta fazer ao mesmo tempo, e também metas genéricas, como quero ser feliz, quero ganhar muito dinheiro, e sem direção o cérebro trava. Ou seja, o problema nunca é a nossa incapacidade, mas colocar peso demais num único começo. Uma forma muito mais inteligente de criar essas metas é pensar em ciclos curtos. A ciência mostra que o cérebro funciona mais em ciclos de até 3 meses. Em vez de perguntar o que eu quero esse ano inteiro, pergunte o que eu posso evoluir nos próximos 3 meses. Outra dica é escreva suas metas. Escrever ativa áreas do cérebro ligadas à memória e ao compromisso. Não é motivacional, é neurológico. Poucas metas claras e possíveis, e num prazo de tempo de 3 meses. E talvez o ponto mais importante seja esse, trocar o foco do ter para o ser. Em vez de fazer metas somente materiais, pensa na identidade. Não quero só emagrecer, eu quero curar a minha ansiedade que faz eu comer demais, ter uma alimentação mais consciente, mais saudável. Não quero ganhar mais dinheiro, quero ser uma pessoa mais consciente, mais organizada. Fazer terapia também, para ter mais permissão, o meu merecimento, aumentar o merecimento, a autoestima.
Porque quando a identidade muda, o comportamento acompanha. E a evolução, pessoal, não acontece na pressão, ela acontece na presença. Respiração consciente, pequenas escolhas diárias. Talvez este ano o convite não seja fazer uma lista maior, fazer uma lista mais consciente, porque no final o que importa não é o que tu conquistou, mas quem tu te tornou nesse caminho. Então é isso, agradeço mais uma vez, é uma honra estar no teu programa, Alejandro. E agora eu vou deixar aqui umas imagens da Escuna, né? O passeio que eu fiz no Legendário, aqui na Escuna, um passeio maravilhoso, com vistas de todas as praias aqui, Gamboa, Siriú, a Praia do Centro, enfim, lugares incríveis que vão te receber de braços abertos. Fica o convite aí para todos os participantes do programa, porque Garopaba é demais. Um beijo grande e até o próximo encontro. Obrigado, Sinara, e você pode acompanhar a Sinara Amorim através desse Instagram e saber numerologia. Gosta de numerologia, Juliana? Adoro. Tudo Sou bem? fascinada por esses assuntos. É verdade? Gosto muito. E o colágeno serve para quê? Então, é legal a gente falar sobre isso porque esse assunto ele é bem polêmico. Porque assim, Juliana, antes de tudo isso, tá? Whey, colágeno, creatina, outra coisa que é para dormir, melatonina. Agora está na moda tudo isso, tá? Mas o colágeno foi uma coisa que todas as mulheres sempre quiseram ter. O que faz o colágeno? Então, o colágeno, ele é uma proteína, né? E o colágeno, o que acontece? A gente, com o passar, depois que a gente faz 40 anos, a gente vai diminuindo a produção dessa proteína. A partir dos 40 diminui a produção do colágeno. Exatamente. E nós temos 3 tipos de colágeno, tá? Um deles, que é o que a mulherada gosta, é o que nutre a pele, cabelo, unha, né? Porque a gente começa a ficar com ruga, a pele começa a ficar sem elasticidade. Então, existe este colágeno para esta questão. E também temos o colágeno para as articulações, que é o colágeno tipo 2, que é a condroitina. Já ouviu falar? Não, eu acho que eu estou precisando. Então. Articulações, o que mais eu tenho problema. Exatamente, só que são colágenos diferentes. E isso se consome através de comprimido? Existem pós e comprimidos do colágeno para pele, unha e também o outro. O das articulações, ele tem uma assimilação, uma absorção mais fácil. Porque o que acontece, Alejandro, que as pessoas assim têm que entender? Se eu tomar o colágeno, simplesmente sem saber se o meu organismo ele está bem, se eu tenho nutrientes, né? Ele não vai fazer efeito, porque o colágeno ele é uma proteína. Então não adianta eu tomar o colágeno e pensar, ele está indo para minha pele, para o meu cabelo. Isso não vai acontecer. Ou seja, vai entrar por aqui e vai sair. É que esse colágeno, ele vai ser degradado em aminoácidos. E a grande questão é se esses aminoácidos, eles vão ser direcionados para esse tecido conjuntivo. E como que a gente sabe disso? Aí a gente tem que utilizar nutrientes, tem que verificar em exames se nutrientes que fazem todo esse direcionamento para o colágeno está ok. Bom, primeiro assim, né, Juliana? Não tomar nada, absolutamente nada, antes de fazer uma consulta, tá? Para saber se a gente está precisando. Porque o excesso de qualquer coisa sempre faz mal também. Né? Sempre faz mal. Então, assim, sempre que você for fazer uso de algum suplemento, você tem que ver se os teus nutrientes, como que está o seu organismo. Através de exames. Através de exames e ter a ajuda de um profissional, médico ou nutricionista. Agora, os elementos, né, que são importantes, seria o zinco, o silício, a vitamina C. Se eu não tiver esses elementos ok no meu corpo, se eu tiver deficiência, esse colágeno, ele não vai ser conduzido. Porque esses elementos, assim como o cálcio, por exemplo, o cálcio, quando eu tomo cálcio para osteopenia, eu tenho que fazer com que ele seja conduzido para o osso.
Se eu não fizer isso, ele vai ser conduzido para outras partes do corpo. Eu acho tão engraçado quando as pessoas fazem uma propaganda. Isso aqui é natural e faz bem, pá. Mas isso é importante, trazer um profissional como tu, qualificada, né? Para a gente saber que tudo que a gente está passando aqui, né? É através de exames. Então, o que é bom para ti, para o Chiclé, talvez não seja. Para o Carlos não seja, porque cada organismo é de um jeito. Exatamente, cada organismo de um jeito e cada suplemento é de um jeito também. Já a condroitina e a glucosamina, usada para as articulações, ela não tem tanto impedimento das vias metabólicas para ir para as articulações. Então, você vê assim muito mais fácil o paciente que está utilizando esse colágeno tipo 2 ter um resultado mais rápido. Para quem tem problema nas articulações, tomando colágeno, né? O tipo 2. Tipo 2. Em quanto tempo a gente pode sentir uma melhora? Pois é, depende de cada paciente, mas geralmente uns 3 meses você já começa a identificar. Agora, o colágeno tipo 1, que é para cabelo, pele e unha, ele depende de outras questões, entende? Para ser absorvido. Que questões? Ver se o intestino ele está saudável, os alimentos que você come, por exemplo, o açúcar... O açúcar refinado branco, né? O açúcar refinado, o açúcar mascavo, as frutas em excesso, ele impede esta absorção dos aminoácidos, os peptídeos da proteína que é o colágeno. Então, por exemplo, uma pessoa que toma um suco de laranja de manhã cedo, é natural, é saudável a laranja, mas ela tem um alto índice glicêmico. Ou aquele paciente que come 3 bananas de manhã, vai ser muito difícil que este colágeno consiga fazer efeito. Porque o açúcar, ele impede, né, que a lisina, que é um aminoácido importante, seja absorvido. Então, o que tem como resultado de tudo que a gente conversou, né, primeiro fazer exames, antes de tomar qualquer coisa que a gente possa ver na internet, principalmente porque hoje tudo que aparece na internet parece que é lei, né? Sim. Segundo, né? Saber que uma coisa está combinada com a outra. Exatamente. Né? Então, por isso que é bom consultar. Tu atendes aqui em Porto Alegre que dias? Todos os dias. Tem dias. alguns dias que eu atendo em Florianópolis, Garopaba, Pelotas, Novo Hamburgo, mas a minha sede é aqui. Como que as pessoas podem te achar? Podem me achar através do telefone, né, fixo do Bionutricional, que é o 51-3325-2880. Ali tem uma secretária eletrônica? Sim, tem uma secretária. Através do WhatsApp, que é 51993098989. Vamos repetir. 993098989. O teu Insta? Bionutricional, consultoria _ bionutricional. Juliana, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Aliana. Estás morena, acabaste de voltar das férias, Sim, né? estava nas férias fazendo atividade física, porque uma questão fundamental para qualquer tipo de suplementação é o sono adequado e atividade física. Muito bem, obrigado, tá? Eu que agradeço, Alejandro, muito bom estar aqui de volta, estava com saudades. Obrigado, então. Quero te pedir para dizer que tem um show fantástico no dia 13 de março. Quem está no outro lado da linha é o Jonas, que é o pianista que vai dar esse super show no Teatro da Unicinos. Bom dia, Jonas. Olá, Alejandro Malo, pessoal do programa Entre Amigos. Eu estou aqui para fazer um convite especial para vocês. No dia 13 de março, no Teatro Unicinos, em Porto Alegre, vai estar acontecendo o espetáculo Piano Pop. É um projeto onde eu toco versões instrumentais de músicas pop como Beatles, Michael Jackson, Coldplay, Queen, entre outros. São versões onde estaria acompanhado com uma banda fazendo um espetáculo vibrante, onde você canta junto as melodias marcantes dessas músicas que marcaram gerações. É um show para cantar junto, se emocionar e viver essa experiência única. Então já anota na sua agenda, 13 de março no Teatro Unicinos, em Porto Alegre. Espero você lá para vivermos juntos essa noite inesquecível. Um grande abraço, Alejandro e pessoal do programa Entre Amigos.
Muito obrigado, tá? E fantástico esse show, né, no dia 13 de março, no Teatro da Unicinos, aqui em Porto Alegre, você não pode perder. Eu vou estar porque eu adoro piano, né? Tu gosta também de piano? Eu adoro, então, música é maravilhoso. Muito obrigado, tá? Nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo final de semana, já no mês de março, já começando o ano para todo mundo, né? As aulas de todo mundo, o ano, né? Sem férias mais, depois só na Páscoa. Mas muito obrigado pela sua sintonia. Nós vamos ficando por aqui, mas já está chegando o César Bresolim, Band Motores, com todas as informações competentes do jornalista que sabe tudo do mundo do automobilismo e dos carros, né? Como é o César Bresolim. Muito obrigado. Nós também estaremos em breves minutos durante toda a programação em Drops, com pequenos cortes de todo do nosso programa durante toda a semana. E no próximo sábado, eu e você, a partir das 9 horas da manhã, nos reencontraremos para tomar o café entre amigos. Até lá!